Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o consumo de água e alguns sinais que o nosso corpo dá quando a gente está desidratado, quando a gente está precisando tomar mais água. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você conseguir acompanhar as próximas dicas, cuidar cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, o sinal mais comum de que a gente está desidratado é o nosso corpo sim sentir sede, é a gente querer consumir mais água, só que às vezes a gente já está tão habituado a tomar poucas quantidades de água, a tomar menos água do que a gente precisa, que a gente nem chega a ter essa sensação tão acentuada, a gente nem chega a perceber que a gente está com sede. Então, se você não tem esse hábito de beber muita água, se você não sente muita sede no seu dia a dia, você precisa ficar atento a esses próximos sinais para ver se o seu corpo está precisando de mais água ou não. Agora que está chegando numa fase que está ficando um pouco mais quente, que está chegando o verão, a gente tem que tomar cuidado sim com a desidratação, porque o nosso corpo pede mais líquido através do suor, e mesmo para quem fica muito tempo no ar-condicionado, você também precisa ficar atento a esses sinais, porque o corpo ele tende a se defender mesmo quando você está no ar-condicionado, às vezes ele retém mais líquido para você não desidratar, porque o ar-condicionado também ele acaba desidratando o nosso corpo. Então fica atento aos próximos sinais para você conseguir se cuidar nessa fase de verão, nessa fase que a gente usa mais ar-condicionado também. Quando você está desidratado, você vai reparar que a sua urina ela fica mais escura. Então, se você está fazendo aquele xixi que ele é muito amarelo, que ele tem um cheiro mais forte, fica atento que você está precisando tomar um pouco mais de água. O ideal é que a cor da nossa urina seja um pouco mais clara, que ela não seja aquele amarelo tão acentuado, e aí é um sinal de que o corpo ele está conseguindo receber a quantidade de água suficiente para que ele possa executar as funções do nosso corpo. Um outro sinal que pode ser muito comum também para outras pessoas é a pessoa ter prisão de ventre. Então, se você já tem dificuldade com o seu intestino já não funciona muito, fique atento com a quantidade de água que você está ingerindo, porque tomar água menos do que a gente está precisando também vai fazer com que o nosso intestino trave, e isso pode ser uma coisa muito grave, porque a gente acaba retendo muitas toxinas e acaba desregulando totalmente o nosso corpo. Então, repara se você está conseguindo ir com regularidade no banheiro, se o seu intestino tem funcionado bem, porque também ele vai dar sinais se você estiver bebendo pouca água. Algumas pessoas elas chegam a ficar tão desidratadas que até mesmo a pele e o cabelo dessa pessoa começa a anunciar que ela está com dificuldades na hidratação, que está faltando água no corpo delas. Se o seu cabelo estiver muito ressecado, se a sua pele estiver muito seca, até chegando a querer descamar um pouco, fique atento que provavelmente esteja faltando um pouco mais de água no seu dia a dia. Então lembra, inclusive é quase que um cuidado de beleza, né? Você quer cuidar melhor da sua pele, quer ter pele, cabelo, unhas fortes, hidratadas, você precisa tomar mais água. Então fica atento como é que tá a sua pele, se ela tá mais seca do que ela costuma ser, mais seca que o normal, para quem já tem pele seca, né? Para quem tem pele oleosa, procura reparar se a pele tá um pouco mais seca, porque provavelmente esteja faltando água no seu corpo e você tenha que aumentar o seu consumo. E uma outra coisa também que pode ser um sinal muito importante é se você sente fome de uma forma excessiva. Muitas pessoas elas não têm uma percepção tão apurada da sede e na verdade o corpo delas acaba mandando um sinal como se elas estivessem sentindo fome quando estiver faltando água no corpo delas. Então tem muita gente que acaba comendo demais porque o corpo está desidratado. Então, como o corpo está precisando de água, ele vai mandar um sinal e esse sinal muitas vezes é interpretado como fome e não como sede. Até você pode fazer esse teste. Muitas vezes, se você sentir fome, experimenta tomar um copo de água primeiro e depois ver. Se a fome passar, é porque você estava desidratado, você estava precisando de água e o seu corpo mandou aquele sinal para você conseguir suprir aquela necessidade. Também no nosso cérebro, o centro ali da fome e da sede, eles são muito próximos, então os sinais eles podem se confundir no nosso corpo. Fica atento se você está sentindo muita fome, porque esse sinal ele pode ficar mais acentuado se você estiver precisando aumentar o seu consumo de água também. Se você já está se esforçando ali para tomar um pouco mais de água no seu dia a dia, você pode fazer aquele cálculo de mais ou menos
50 ml por quilo de peso corporal. Então você faz o cálculo ali para o seu peso corporal, porque cada pessoa realmente vai ter uma necessidade. E fica atento a esses sinais, porque quando a gente faz uma atividade física mais extenuante, principalmente para quem treina corrida, para quem pratica esportes que às vezes você acaba transpirando muito, esportes ao ar livre, esportes em horários que às vezes está um pouco mais de sol, você tem que ficar atento porque a conta ela vai te dar uma ideia de quanta água você precisa beber, mas pode ser que tenha dias que você precise tomar um pouco de água a mais, porque o seu corpo acabou desidratando mais. Então fica atento a esses sinais, faz o seu cálculo e começa a usar aquela dica, aquela velha dica que as pessoas dão da garrafinha. Pega uma garrafinha ali de 500 ml, de 1 litro, à medida que você precisar, para você ir mensurando quanto de água que você está tomando no seu dia a dia. Se você trabalha em escritório, já deixa a garrafinha de água ali do lado para te estimular a consumir mais água. Se você vai para academia, leva a sua garrafinha que vai te ajudar muito a aumentar esse consumo de água, ainda mais durante a prática de exercício que a gente acaba perdendo bastante líquido. E leva assim no seu dia a dia, no carro, se você viaja bastante, na sua prática de esportes, para você se acostumar a ingerir mais água e aí o seu corpo realmente ele vai ficar mais habituado com essa quantidade de água e quando você está acostumado a tomar mais água, essas percepções elas vão ficar muito mais acentuadas no seu corpo. Você já vai ter criado um hábito, você vai sentir necessidade de tomar mais água realmente no seu dia a dia. Então qualquer sinal você já vai estar mais atento, você já vai conseguir sentir com mais facilidade, porque você já se habituou a tomar uma quantidade de água maior do que a que você está tomando atualmente. Bom, gente, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, que você consiga conhecer um pouco mais do seu corpo, que você consiga ajustar o seu consumo de água para te trazer cada vez mais saúde e bem-estar. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!